Olá, meus queridos alunos do nono ano, certo? Espero que vocês estejam todos bem, tá? E também dizer que estou com muita saudade de vocês, bastante, tá? Então, como vocês sabem, a partir de agora nós iremos estudar, né, através das videoaulas. Então, é importante que você, nesse tempo de quarentena, né, até que a situação se resolva, vocês separem um momento do seu dia para estudar, certo? Para ver as videoaulas, para rever, tá? Porque é o conteúdo, né, que é para vocês. Então, reserve um tempo em casa, tá certo? Para estudar, que é muito importante, beleza? Então, nós estamos na disciplina de língua portuguesa, como vocês sabem, tá? Esse professor que vos fala é o professor Eduardo. E estou com você, aluno do nono ano, beleza? Então, galera, a videoaula de hoje é sobre período composto por subordinação, tá? Lembrando que, como vai funcionar? Nas videoaulas eu vou explicar o conteúdo para vocês e no nosso grupo no WhatsApp eu vou estar disponível para as dúvidas de vocês e também eu vou disponibilizar para vocês os exercícios referentes a essa videoaula. Então vai ter as videoaulas e vai ter os exercícios daquela videoaula, tá certo? Então vamos lá. Bem, primeiro, né? Período composto por subordinação. O que é isso, professor? Esse nome grandão, certo? Então, período composto por subordinação é aquele formado por duas ou mais orações que mantêm entre si uma relação de dependência sintática. Ah, professor, mas como assim? Então, no período composto nós iremos ter mais de uma oração e nós temos que ter consciência aqui, oração é verbo, tá? Quando eu falo em oração, estou falando em verbo. Então, no período composto por subordinação, vai ter uma oração e vai ter a outra, sendo que elas vão manter uma relação entre si as duas, por quê? Para que haja a informação, para que tenha um sentido completo. Para que haja um sentido completo, eu vou ter duas ou mais orações. E a subordinada, ela vai ser justamente aquela oração que vai depender da primeira, tá? Então, é isso, tá? Vai ter sempre duas orações, tá? Vai ter uma oração e a outra, tá? Então, para vocês, eu trouxe aqui um exemplo. O período é o seguinte: 78% das mulheres do campo no Brasil entendem que há desigualdade. Primeiro, tá? Eu tenho que saber o que é oração. Então, nós temos aí quantas orações nesse período? Duas. A primeira é 78% das mulheres do campo no Brasil entendem. Então, aqui eu tenho o verbo entender. E a segunda oração é que há desigualdade. Eu tenho esse verbo aqui, tá? Então, eu tenho duas orações. Porém, vocês vão perceber que vai ter uma oração que ela vai dar sentido à outra. Ela vai ser subordinada à outra, para que o sentido completo aconteça. Então, ó, eu tenho aqui a frase em branco que diz: 78% das mulheres do campo no Brasil entendem. Percebe que se a oração parasse aí, nós iríamos perguntar, mas entende o quê? Nós iríamos perguntar. Sim, mas o que é que 78% das mulheres entendem, né, no Brasil, do campo? O que ela vai entender se parasse aí a frase? Porém, a frase não para aí. Tem a continuação, que há desigualdade. Essa parte em vermelho é justamente a minha oração subordinada, porque é a oração que vai ter uma relação, né, sintática da oração principal, que é a primeira. Tá certo? Então, nessa videoaula de hoje, nós iremos identificar a oração principal e a oração subordinada. Certo? Então, como eu falei, né, no slide anterior, né, o período composto por subordinação, ele vai estruturar da seguinte forma: vai ter a oração principal, certo? E vai ter a minha oração subordinada. Então, é isso que vai estruturar um período composto por subordinação. Ah, professor, mas o que é a oração principal? A oração principal é aquela que se associa à oração subordinada. Ah, professor, mas o que é uma oração subordinada?
A oração subordinada vai funcionar como um termo sintático, vai funcionar como sujeito, vai funcionar como objeto, vai funcionar como adjunto adverbial, tá? Então, essa oração subordinada vai funcionar como termo sintático da primeira. Ela vai ser sempre subordinada. Aí, eu trouxe para vocês um exemplo, tá? 2 exemplos, na verdade, para a gente entender o que é um período composto por subordinação. No exemplo 1, eu tenho o seguinte: o sol brilhou. Perceba que só tem um verbo, tá? E que essa oração, a primeira, não precisou de oração subordinada para ter um sentido. Essa oração é independente, ela sozinha passou sua informação, ela sozinha quis informar algo, tá? Então ela é independente. O sol brilhou. Nós temos aí uma oração coordenada. Passou a informação e pronto. Sem a ajuda de outra oração. Ela não precisou ter outra oração para passar seu sentido. Não, ela disse apenas que o sol brilhou e isso já passou informação. Diferente da primeira, nós temos aí o exemplo 2. Os alunos foram à praia quando o sol brilhou. Então, eu tenho aí 2 orações. A primeira, né? Os alunos foram à praia. A segunda, quando o sol brilhou. Então, perceba que para que haja um sentido completo, tá certo, deste período, eu precisei de uma oração principal, que é aqui, ó, os alunos foram à praia, e de uma oração subordinada, que é essa aqui, quando o sol brilhou. Então, percebam aí que, como é um período composto por subordinação, vai ter sempre uma oração principal e também vai ter uma oração subordinada dentro do mesmo período, tá? O exemplo 1 não precisou, né? Sozinho a oração passou a sua informação, tá? Então lembre, tá? Um período composto vai sempre se estruturar com uma oração principal e uma oração subordinada, tá certo? E aí eu trouxe para vocês alguns exemplos, tá? Vamos lá. Temos esse seguinte exemplo. A criança gostava de que lhe desse atenção. Eu tenho primeiro aí 2 verbos, tá? Ou seja, 2 orações. A primeira, tá? Que é gostava, e a segunda, desse, tá? Tenho 2 orações. Agora, qual é a minha oração principal? A criança gostava. Ela é a minha oração principal. Porém, se a oração terminasse aí, ela ia ficar um pouco sem sentido. Por quê? Já pensou você ver algo assim? A criança gostava. A gente ia perguntar: sim, mas ela gostava de quê? Percebe que nós precisamos de uma resposta. Essa resposta está justamente na minha oração subordinada, tá? Então, de que lhe desse atenção é a minha oração subordinada, porque é a oração que vai dar sentido, né? É a parte da oração que vai precisar que ela exista para que haja o sentido completo do período, certo? Então, eu tenho a minha oração principal aqui, ó, a criança gostava, e a minha oração subordinada, porque essa oração aqui está sendo subordinada a essa aqui, a primeira, tá certo? Outro exemplo para vocês. O exemplo o período é: um relance de olhos revelou-me que sua fisionomia não era estranha. Então, nós temos aí também quantas orações? Vamos lá. Revelar, né, o verbo, tá? E aqui era. Então, temos 2 verbos, revelar e era, tá certo? Qual é a minha oração principal? Aqui, né? Um relance de olhos revelou-me. Minha oração principal, tá? Qual é a minha oração subordinada? Que a sua fisionomia não era estranha. Então, se a oração parasse aqui, ó, um relance de olhos revelou-me. Sim, a gente vai perguntar assim, mas o que foi que um relance de olhos revelou? Certo? Nós iríamos perguntar. Porém, a resposta está justamente na minha oração subordinada, que é a oração, né, que vai funcionar com algo da minha oração principal. Então, né, um relance de olhos revelou minha oração principal, tá? E que sua fisionomia não era estranha, a minha oração subordinada, tá? A oração que ela é dependente da minha oração principal, certo? Vamos lá, outro exemplo para vocês que eu trouxe.
Então aí, ó, eu tenho: foi declarado que Maria será a nova redatora-chefe. Temos duas orações, que é a primeira oração aqui, ó. Foi declarado, né, o verbo foi, porque é locução verbal, tá? E a segunda, será. Dois verbos, duas orações. Agora, a minha oração principal está aqui, foi declarado. Agora, se a oração terminasse aí, foi declarado, a gente vai perguntar: foi declarado o quê? A resposta está na minha oração subordinada, que é justamente a oração que é dependente da minha oração principal. Então, ó, que Maria será a nova redatora-chefe é a minha oração subordinada a qual? A oração principal, professor. Certo? Vamos lá. Agora eu trouxe uma prática para a gente entender um pouquinho, né? E lembrando, nesse vídeo nós teremos a missão de separar oração principal e oração subordinada, tá? Então nós vamos trabalhar aos poucos. Então, hora da prática, eu coloquei para vocês. Identifique a oração principal e a subordinada das orações abaixo. Aí eu tenho a oração aí. 1. Eu achava que o mar cabia numa conchinha dessas de siri. Tá? Aí, qual é a minha oração principal? Aqui, ó. Eu achava. Por quê? Se você perguntar assim, galera, eu achava. Você perguntar, por quê? Né? Precisa de algo para completar essa resposta. Esse o que é justamente a resposta da minha oração principal, que é a oração subordinada. Então, o que é a minha oração subordinada aqui? Que o mar cabia numa conchinha dessas de siri. Então, a oração principal e oração subordinada, que é a oração de dependência da oração principal. Certo? Eu tenho aqui no exemplo 2. As crianças saíram quando o sol brilhou. Então, eu tenho aqui a oração principal, as crianças saíram, e eu tenho a oração subordinada, que é a oração que é dependente da minha oração principal, quando o sol brilhou. Certo? Então, na aula de hoje, tá? Foi justamente essa missão de identificar oração principal e oração subordinada. Tá bom? Então, a todos, né? Obrigado pela atenção. É importante que, caso você tenha dúvida, reveja o vídeo e também envie suas dúvidas para o nosso grupo no WhatsApp, tá bom? No grupo do WhatsApp também eu vou disponibilizar para vocês atividades referentes a este vídeo, tá bom? Então, a todos, né? Muito obrigado.